Tem uma habilidade que se eu estivesse começando hoje, seria a que eu escolheria. E se eu pudesse escolher qualquer uma, seria essa. E não se relaciona a framework, biblioteca, linguagem, nada do tipo. É uma habilidade que se resume basicamente na maneira como você pensa. Como você consegue pensar como programador. Já se perguntou o que um programador muito bom, que resolve problemas super complexos, tem diferença de um programador medíocre, que resolve problemas só simples, ou só coisas que não envolvem tanta complexidade e análise? Pois é, eu vou falar com você hoje sobre pensamento estratégico. O pensamento estratégico ele se resume em você conseguir pegar problemas complexos e resolver ele de maneira simples. Tem uma série de estratégias que você pode usar para atingir esse objetivo. Só que antes eu quero te contar a importância de você fazer isso. A primeira delas é que você fazendo isso, você consegue resolver mais problemas em um período de tempo menor. Porque como você vai conseguir reduzir esses problemas, você consegue atacar mais coisas. Você consegue sentir que você está sendo mais produtivo porque você está reduzindo a complexidade de cada tarefa à medida que você faz ela. Então você consegue resolver mais problemas em menos tempo por conta disso, tá? Depois disso, tem uma coisa muito importante também, que é a taxa de sucesso. Ninguém quer resolver um problema, subir um APR ou subir um código que ele não funciona como deveria. Então, quando você resolve um problema de maneira estratégica, analisando cada caso, você tem uma taxa de sucesso muito maior na resolução dele. Porque você vai evitar e você vai se prever, você vai se prevenir contra aqueles erros que podem ser ocasionados durante o processo de desenvolvimento. Então você tem uma taxa de sucesso muito maior. Leva para um terceiro tópico, que é que você tem mais independência. Quando você tem uma taxa de sucesso maior, automaticamente os seus superiores, as pessoas mais experientes que você, confiam mais em você e na sua capacidade de resolver os problemas mais difíceis. Você começa a criar uma independência do que você pode ou não pode fazer. Além disso, como você faz soluções que são a prova de bala, entre aspas, você consegue fazer isso sem precisar exatamente de uma ordem superior. Você pode começar a tentar apresentar soluções. Você pode ser ali ao invés de ser a pessoa que só executa, você pode ser a pessoa que pensa também, tá? Depois disso, a gente tem um tópico que foi falado em todos os outros, que é a previsibilidade. Quando você resolve problemas pensando no que pode acontecer, pensando no que vai acontecer e pensando no porquê ele aconteceu, você começa a ter uma previsão de como ele vai se comportar no futuro. A solução que você fez vai ser a prova de balas no futuro. A solução que você fez vai resolver realmente os problemas que foram ocasionados no passado. Então você tem uma previsão do que pode ou não acontecer naquele sistema depois que você implementa esses problemas, tá? Depois disso, a gente tem um tópico que é importante também, que são as skills que envolvem o pensamento estratégico. E são 4. Dentro dessas habilidades, você tem a primeira, que é a capacidade de análise. Você conseguir analisar o escopo global de um sistema, de uma aplicação. E você conseguir ver quais são os pontos de vulnerabilidade daquele sistema para que você consiga atacar esses pontos. Para que você consiga entender o que pode ter ocasionado aquele erro. Para você conseguir entender o que pode ter ocasionado aquele problema. Então, você tendo uma capacidade analítica, você consegue entender um pouco mais além daquele código, daquele pedaço de linha de texto. Porque código é só um monte de texto. Você consegue entender um pouco além do que está ali. Você consegue ver a solução o problema de uma maneira mais global. Você consegue ver quais áreas ele impacta, quais áreas foram impactadas por ele, quais áreas que podem ter ocasionado esse erro, quais áreas do negócio inteiro vão ser afetadas por ele. Então, tendo a capacidade de análise da situação, você vai conseguir ter um pensamento mais certeiro, tá? Logo depois disso, a gente tem uma outra habilidade extremamente importante, que é a habilidade de comunicação. E ela se relaciona muito com a habilidade analítica, porque você se comunicando, você consegue atingir 3 coisas. A primeira delas, você consegue conversar com outras pessoas quais são as soluções para esse problema. Isso vai automaticamente gerar insights, gerar novas ideias para como resolver ele, tá? A segunda coisa é que você pode se comunicar com pessoas da área de outras áreas de negócio. Então, pessoas do financeiro, pessoas do business, e ver como isso pode afetar essas ideias, esses outros projetos, tá? E por último, na comunicação, você consegue falar suas ideias para as outras pessoas. Nada adianta você só consumir as ideias, mas não conseguir comunicar. Porque você falando, você vai conseguir, no meio da sua fala, sabe quando você tem aquele insight quando você está falando alguma coisa? Você vai conseguir ter esse insight quando você troca essa ideia com seus colegas, ou até mesmo com uma pessoa aí da sua casa, que é a famosa tática do patinho de borracha, né? Você falar para alguém só para ela ouvir, não conseguir nem responder, porque às vezes ela nem entende. Mas você só falando, você consegue ter novos insights, tá? Depois disso, a próxima habilidade, que é a mais importante para ser um programador, porque afinal a gente resolve problemas no dia a dia, é a habilidade de resolver problemas. E não tem como fugir disso. Você escreve código com uma finalidade. E essa finalidade é resolver o problema de alguém. Então você ter essa habilidade de entender principalmente qual problema você está resolvendo é extremamente importante para que você consiga ter um pensamento certeiro do que você precisa resolver, da onde você precisa atacar, do que você precisa fazer naquela situação.
E por último, obviamente, a gente tem ali a habilidade de gerenciar e planejar o seu trabalho. Porque de nada adianta você ter um pensamento todo organizado, você saber qual problema atacar, você saber o que fazer, mas não ter tempo de fazer isso. Ou melhor, não saber gerenciar seu tempo para disponibilizar um horário para você fazer aquilo. Ou nem é só isso, não saber gerenciar quais tarefas priorizar. Não saber fazer nada disso. Você vai ficar perdido com um monte de coisa na sua to-do list e não vai saber nem o que fazer. Então, você conseguir gerenciar e planejar o seu tempo é extremamente importante para que você consiga ter uma linha de raciocínio correta e contínua no processo de resolver um problema. E agora, a gente vai falar sobre como você pode melhorar o seu pensamento estratégico, tá? O primeiro jeito é você seguir a regra dos porquês. E a regra dos porquês, ela se envolve muito em como fazer as perguntas certas. E por que é tão importante a gente fazer as perguntas? Porque, como programadores, a gente tá sempre perguntando, né? A gente vai no Google fazer uma pergunta pro Stack Overflow, ou a gente vai no ChatGPT fazer uma pergunta para ele. Não importa, a gente tem que sempre perguntar para as pessoas ao nosso redor e para os sistemas que a gente tem disponível. E você fazer as perguntas certas é extremamente importante. Você perguntar exatamente o que você precisa saber, você perguntar uma coisa que não deixe brechas na resposta, ou que não deixe uma má interpretação, é extremamente importante para que você consiga chegar na solução do seu problema de maneira mais rápida. Tá? Você conseguir chegar nessa solução, você conseguir extrair o máximo de informações possíveis do seu ouvinte é extremamente importante, porque dessa forma, somente você consegue entender tudo que está passando na cabeça de outras pessoas que também estão envolvidas naquele projeto. É extremamente importante que você faça as perguntas certas. E com isso, você pode se perguntar também. E aí que entra o método dos 5 porquês. Obviamente são 5 aqui por uma simplificação, mas a gente pode falar que o método dos 5 porquês é você começar a perguntar o porquê das coisas. Você tem um problema lá, por exemplo, um restaurante que está tendo superlotação. Você pode começar a entender por que está tendo superlotação, mas isso é uma pergunta muito ampla. Então você pergunta, por que os clientes estão vindo nesse mesmo horário? Por que a cozinha não consegue suprir a necessidade de todo mundo? Por que os trabalhadores estão muito devagares para atender as pessoas? Então a gente começa a fazer perguntas que vão entrando lá dentro do problema, vão puxando o máximo de informação que você consegue extrair, porque com as perguntas certas, você vai chegar numa hora que você não vai nem ter mais pergunta para fazer. Você vai saber a raiz ali do seu problema, tá bom? Depois disso, a gente tem uma outra coisa que é extremamente importante, que é você observar e refletir. De nada adianta você saber qual que é o problema, você saber tudo isso, mas não parar um pouquinho, pensar e falar assim, pô, deixa eu pensar aqui o que que tá rolando. Deixa eu tentar entender melhor onde isso afeta, o que que isso vai afetar, como eu posso resolver isso de uma maneira melhor, o que que tá acontecendo aqui. Então você refletir um pouco mais sobre todos os passos anteriores que a gente falou é extremamente importante. Você vai conseguir começar a ter visões mais claras. Às vezes até deixar para outro dia resolver. Abrir o ticket num dia, no outro resolver. Tentar tirar um pouco a abstração das ideias e começar a criar uma coisa mais concreta. Porque principalmente com programadores a gente abstrai muita coisa. A gente tenta sempre fazer com que as coisas sejam simples. Mas às vezes a gente tem que resolver problemas complexos e não é só a simplicidade que resolve ele. A gente tem às vezes que concretizar aquela coisa mesmo. A gente tem que ir na raiz, a gente tem que atacar aquilo. E às vezes só a coisa abstrata ali não resolve. Então a gente tem que refletir como a gente pode realmente atacar e resolver essa falha. E como a gente pode pensar melhor nesse problema. Tá? E o último ponto de como melhorar seu pensamento estratégico é você pensar na visão oposta. Quando você pensa do outro lado da operação, você começa a também ter uma visão mais clara. E o que isso quer dizer? Se você tem ali um sistema que está dando uma falha por conta de uma linha de código, às vezes se pergunte por que aquela linha de código está ali. Não pare de se perguntar qual que é o defeito daquela linha de código. Por que ela não funciona? Se pergunte por que ela está ali. O que ela faz? O que ela ajuda no sistema? Será que você remover essa linha de código não vai quebrar uma outra coisa? Às vezes isso é uma falha do sistema, mas acontece. A gente tem essas falhas, a gente tem que pensar nelas também. Você pensar no pensamento oposto, você pensar na linha oposta de pensamento, meio controversa essa frase, mas é extremamente importante para que você consiga também entender o porquê das coisas estarem ali do jeito que estão, por que existe aquela falha. Às vezes ela não tem motivo nenhum, mas já que ela tem, às vezes é importante que você consiga se prevenir contra possíveis erros maiores. E você pode fazer isso através da comunicação mesmo, chegar para as pessoas que criaram esse código, às vezes você entra lá no GitBlame e vê quem colocou aquela linha e perguntar para ela por que existe aquilo. Tem algum benefício daquela linha? Às vezes abrir uma PR, marcar a pessoa e falar assim, olha, eu tirei isso daqui porque estava causando esse bug, tem algum malefício tirar isso? O que vai afetar?
Você pensar do outro lado da operação e não pensar só naquele tunnel vision que você está tendo, é muito importante para que você consiga pensar direito na solução, tá? E por último, mas não menos importante, eu quero falar sobre o meu jeito de pensar de maneira estratégica. Qual framework que eu uso para resolver problemas super complexos e complicados? Isso é basicamente o Divide to Conquer, que é uma estratégia extremamente usada em milhares e milhares de algoritmos de programação. Eu vou te dar um exemplo de um. E Divide to Conquer basicamente significa dividir para conquistar. Ou seja, ao invés de você pegar o problema como um todo, você vai dividir ele em partes menores e resolver essas partes. Quando você resolve essas partes, você pode juntar a solução de cada uma delas e no final você tem a solução para o problema inteiro. Então, eu vou te dar um exemplo. A gente tem um algoritmo extremamente famoso que é o algoritmo de busca binária. Esse algoritmo ele serve para você buscar um elemento numa lista ordenada, ou seja, numa lista que vai, por exemplo, de 0 a 10 de maneira ordenada, então 0, 1, 2, 3, 4, 5 até 10. E nisso, a gente não vai tentar, pô, como é que eu vou achar ali o elemento 4 no meio? Deixa eu pensar aqui. Não é bem assim. A gente pode começar a dividir. Vamos pensar o seguinte: onde é o meio da lista? E como a lista é ordenada, o meio vai ser, em tese, a mediana, né? E a gente pode começar a dividir essa lista em problemas menores. Ou seja, a gente vai do meio. O número que eu quero, ele tá para a esquerda ou para a direita? Ou seja, ele é menor ou maior do que o meio? Se ele for maior, a gente divide a lista em uma parte menor, ou seja, na metade direita. Então a gente vai começando a dividir aquele problema e no final vai restar só um. Então a solução dos problemas divididos de maneira cumulativa vai gerar a nossa solução total, a nossa resposta. Beleza? Então, com isso, eu espero que eu tenha esclarecido um pouco o meu método de pensar, como você pode pensar um pouco mais como um programador. Esse foi um vídeo um pouco mais técnico, né? Um pouco mais específico para um assunto, mas eu gosto bastante de falar sobre isso. Eu acho que saber pensar é uma das habilidades mais importantes que você pode ter como programador. Então, espero que você tenha gostado. Se tiver gostado, não esquece de deixar seu like, de se inscrever aqui no canal, me acompanhar lá nas redes sociais, que eu tô sempre postando coisas, Instagram, TikTok. Fechou? Então, espero que em 2023 você consiga a sua vaga. Pode contar comigo nessa. E tamo junto. Abraço.